Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Stephanie Lima e estou construindo aqui junto com vocês o meu patrimônio financeiro milionário futuramente. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, é porque o universo está emanando para você também construir a sua carteira futuramente milionária. Hoje eu quero mostrar para vocês a minha carteira, como ela está em cada localzinho, dinheirinho, e o meu primeiro aporte semanal. Eu só quero deixar bem claro que eu não tenho uma carteira milionária, mas eu estou construindo ela com intenção, com estratégia e com disciplina. Hoje eu vou mostrar a vocês a minha carteira, mas antes eu quero falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória referente a investimentos. Porque às vezes a gente precisa começar mais de uma vez e várias vezes pra gente entender que tem um momento que a gente precisa insistir mais naquilo. E tá tudo bem a gente recomeçar mais de uma vez, não é mesmo? O importante é não desistir daquilo que a gente quer. Então, minha trajetória começa lá em 2016, quando eu comecei a assistir os vídeos da Natália Arcuri, da Me Poupe, que ela falava muito sobre renda extra, empreender, falava sobre poupar, sobre alguns investimentos de renda fixa no Tesouro Direto, na Selic, esses investimentos um pouco mais seguros. Só que como eu era de menor, eu não tinha alguém para poder criar uma conta para mim. Já que eu sou do interior lá do Brasil, as pessoas não tinham esse conhecimento tanto abrangente, por assim dizer, nessas áreas. Então, por um tempo eu fiquei bastante retida em apenas guardar, poupar e empreender, porque lá em 2016 eu tinha na média de 16 anos e eu sempre empreendia, sempre comprava maquiagens para poder revender, mas pelo fato de não ter maturidade, não ter alguém ali apoiando e insistindo, e talvez mesmo pela minha própria maturidade, por ser um adolescente, estar pensando em outras coisas, eu sempre parava, eu sempre desistia. Quando já não tinha mais aquele fluxo de vendas, eu desistia daquele negócio, começava a guardar dinheiro novamente e pensava em outro. Porém, em 2018, quando eu já era maior de idade, né, eu criei uma conta na Nubank, até porque eu fui para a faculdade e eu precisava ter conta no banco. E eu já havia conhecido o meu esposo atualmente, que na época era meu namorado. E ele já investia na bolsa. Então acabou que tinha alguém mais próximo de mim para poder estar investindo. Então eu ter mais noção ainda, porque às vezes a gente tem um pouquinho de medo, um pouquinho de receio por não conhecer. Então eu comecei a fazer alguns aportes na minha carteira, investir nas ações, investir em fundos e até mesmo na renda fixa. Porém, aquela coisa, adolescente, acabava priorizando outras coisas, era a faculdade, e muitas das vezes só fazia aqueles aportes, até porque eu não tinha uma renda muito grande nessa época, eu estava na faculdade. Então eu só fazia estágio e, querendo sim ou não, ainda dependia dos meus pais para poder estar me ajudando, porque eu não trabalhava tempo integral, né? Eu não trabalhava um turno inteiro, era só estágio. Então eu só ganhava ali na média dos meus R$ 400 para poder bancar algumas coisas da universidade e sobreviver. E depois eu comecei a fazer uma renda extra dentro da faculdade, a vender donuts, a vender cones trufados na época. E aí eu fui fazendo pequenos aportes. Algum tempo se passou, continuei aportando, só que não era aqueles aportes muito grandes e nem era muito consistente. Porque eu também não tinha entendido. Eu até sabia por assistir vídeos e conteúdos, mas eu não tinha levado isso pro intencional mesmo, na prática, que fazer aportes constantes era fundamental. Depois veio a pandemia e com a pandemia os fundos caíram muito. Então, um saldo que eu tinha lá, eu vi ele derreter. E pelo fato de eu também não acompanhar devidamente como deveria ser os fundos, para onde ele estava indo, ler os relatórios, isso ajudou a eu desistir de continuar investindo na bolsa pós-pandemia. Mas agora, já com certa maturidade, com certo conhecimento, a gente precisa mesmo perder para poder ganhar, que nesse caso eu perdi dinheiro e ganhei experiência, conhecimento.
Não sou especialista, já quero deixar bem claro, eu estou aprendendo tanto quanto vocês querem aprender. Porém, agora eu já tenho uma noção que para ter patrimônio, eu tenho que estar acompanhando a bolsa, acompanhando as ações, os fundos imobiliários. Porém, eu quero compartilhar aqui com vocês essa trajetória de acertos e erros que virão. Então, eu espero que vocês estejam aqui para poder acompanhar comigo. Mas o importante é o a partir do agora. Agora eu estou com essa mentalidade, eu criei essa maturidade, então eu vou criar o meu patrimônio milionário para eu poder ter uma certa liberdade financeira. Então, vamos lá conhecer a minha carteira. Eu tô aqui com meu caderninho, tudo anotado para eu não me perder enquanto estiver mostrando aqui para vocês. Então, eu vou estar olhando aqui um bocadinho pro meu. Vamos lá. Em um banco, eu tenho R$ 1.760,43. No total. No tesouro direto, eu tenho R$ 1.372,81. E na renda variável, eu tenho R$ 387,62. Na conta Rico, eu quero salientar que esses valores que eu tenho foi quando eu comecei mesmo lá atrás. Então, eu só tenho 2 ações nesse valor de 387, só tenho 2 ações. E o restante, boa parte, está na renda fixa, no Tesouro Direto, na verdade. Na conta Rico, eu tenho na renda variável minha carteira automática, que é uma coisa bem interessante da conta Rico, que você faz aportes semanais e eles mesmos que vão organizando lá a sua carteira. Então, eu tenho o valor de R$ 2.434,69, que isso corresponde a 69% da minha carteira em renda variável. Em fundos, eu tenho R$ 1.023,59, que corresponde a 29% da minha carteira. Nesse momento, a busca é equilibrar esses percentuais. Então, eu quero deixar minha carteira equilibrada, renda variável com as ações, com os fundos imobiliários, porque lá na renda variável é uma carteira de ações. E eu quero também estar investindo nos fundos porque eles pagam dividendos mensais, boa parte deles, né? Então a intenção é equilibrar essa carteira, ficar recebendo dividendos mensais para poder estar aportando. Então vamos lá para o meu primeiro aporte semanal. Esse meu primeiro aporte semanal, ele corresponde a pelo menos uns 4 meses de recebimento de dividendo. Esse eu não tirei do meu bolso, que foi no valor de R$ 230,27, que eram os valores que eu já tinha recebido e como eu não estava mexendo na minha carteira, foi cair esses dividendos e acumulou, porque no final do ano ganhou muitos juros de capital próprio, muitos dividendos, pagaram algumas coisas adiantadas. Então, acumulei esse valor de R$ 230. Lembrando que foi pelo menos aí nos últimos 4 meses, né? E com esse valor de R$ 230, eu comprei 8 cotas do MXRF11, 5 cotas do VGIA11 e abri posição para um novo fundo, o GGRC11. Comprei 10 cotas. Esses foram os meus aportes da semana e próxima semana vai vir mais. E se você está gostando desse conteúdo, comenta, deixa seu like, compartilha com as pessoas pra gente até o final do ano a gente ter uma carteira bonitinha. E eu também quero deixar bem claro, mais uma vez, que eu não sou especialista, eu estou aprendendo junto aqui com vocês. Então, eu não vou estar entrando em muitos detalhes, que é para vocês não se sentirem influenciados a poder comprar e depois os fundos caírem e vocês colocarem a culpa em mim. Eu só estou apenas compartilhando a minha trajetória como forma de
gerar uma dívida pública aqui com vocês para a gente construir juntos e também poder inspirar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijão e até o próximo aporte semanal.